Está no ar o Plantão BB Bicha. Esse é o programa favorito para se atualizar em tudo que está acontecendo dentro da casa do BBB 25. Primeiramente, gostaria de agradecer o apoio das bichas Quaquá. Temos uma nova bicha, Thaís Bernabé. Thaís, é você que fez faculdade comigo? Se for, um beijo mais do que especial. Se não for, um beijo especial normal. E claro, um beijo para as bichas Quaquá que estão aqui na tela, que são as que apoiam com um pouquinho mais o nosso trabalho. Você pode apoiar nosso trabalho também pela quantia módica a partir de R$10. Você já vai ter direito a conteúdo exclusivo. A partir de 10 apoiadores, a gente vai começar a criar esse conteúdo exclusivo só para vocês. Também quero lembrar que tem o show ao vivo marcado no dia 2 de março aqui em São Paulo. Maiores informações estão no link abaixo. E chega de introdução, que comece a alienação. Vamos cronologicamente. Quarta-feira passada foi o último dia da liderança da Aline e do Vinícius, que tiveram a sua liderança votada pelo público como deu sono. Mas assim, eu não sei se isso é uma crítica a eles ou se é uma crítica ao BBB como um todo, porque além de até esse ponto o BBB ter estado bem chato, tá muito tarde, gente. Olha, se for pra assistir gente desocupada às 11 da noite, eu vou pro bar assistir meus colegas fazendo stand-up, que dá no mesmo. E o dia de quarta amanheceu com Dani Hipólito reclamando que recebeu mala no queridômetro. Reclamou com o Diego, inclusive, falando que ele não deixa ela se comunicar. E Diego rebateu, não deixando ela se comunicar, que não conseguia se comunicar. E nessas horas eu agradeço a Deus por ser filha única. Nessas horas e também quando eu penso na minha herança. Porque meu pai tem vários bonecos do Batman e minha mãe uma bicicleta. Tudo pra mim. O fato é que os irmãos estavam começando a realmente ser isolados pela casa, que acha eles bem chatos, porque o Diego não cala a boca, quer protagonizar todas as conversas, e porque a Dani só tá ali do lado dele, coitada. Esse último dia de liderança foi marcado por um momento que deu o que falar pro resto da semana toda. Depois do show semi-gospel que rolou ali no gramado, Diogo e Aline, que já estavam numa sequerência um pra cima do outro, estavam dançando coladinhos, com o Diogo dando bebidinha pra Aline. E Vinícius, que viu a cena e já havia hablado com sua amiga que não queria ver ela perdendo a cabeça por causa de macho, se meteu ali no meio e falou pro Diogo assim: não dá mais vida pra ela não. Pronto, acabou o mundo. Na minha concepção, foi de boas o que ele fez. Para Diego, não tanto. Deu pra ver na hora que ele ficou extremamente ofendido e pronto, ele já tinha sua bandeira agora pro resto da semana toda. E apesar desse ter sido o maior ponto de tensão na festa, o ponto alto realmente foi no momento em que Camila, completamente embriagada, começa a rir e se urina no chão da cozinha do VIP. Quem nunca foi Camila que atire a primeira pedra. No dia seguinte, nós tivemos a prova do líder, cheia de etapas complicadas, numa tentativa de tornar o conceito de shampoo de caspa uma coisa descolada, o que é tão provável quanto fazer uma propaganda sensual sobre tratamento de fungo pro pé. Bom, quem vence a prova é a dupla Diogo e Vilma, diretamente saindo do paredão para uma semana de imunidade. Junto com eles colocaram no VIP Ed, Raíssa, Mike Gabriel e o João ao Quadrado. Em determinado momento do dia, depois da prova da liderança, a Camila, a Tamires, a Vitória e a Graciane estavam indo conversar num canto e se articular sobre o jogo. Daí a Dani pergunta se ela pode conversar. E elas falam: a gente só quer conversar rapidinho aqui, ó, não pode não. Tá errado elas não quererem conversar com a Dani naquele momento? Não. Até porque a Dani e o Diego não deixaram claras quais são as alianças deles dentro da casa. Mas assim, porra, vocês têm todo dia pra conversar, toda hora pra conversar. Não dá pra ficar excluindo as pessoas assim, não dá pra esperar a garota se cansar. Fazer que nem a gente faz com a menina chata, quer deixar ela perceber que ninguém quer, sem ter que verbalizar. Isso, né, gente? Porque, assim, a gente sabe que todo excluído chato vira campeão do BBB, gente. E eu acho que isso é porque todo diretor do BBB sofria bullying. Então ele vai se vingando do Brasil com essa estratégia, manipulando o Brasil pra premiar o chato do grupo. Enfim, as meninas perceberam que fizeram cagada, elas conversaram sobre, mas elas continuaram excluindo a pobre da ginasta. E o Diego e a Dani ficaram a noite toda reclamando um com o outro disso. Daí, em um determinado momento, a Graciane veio conversar com o Diego, veio dar um toque que todo mundo tava achando meio chato, ele ficar contando a história dele de superação, de tristeza e de pobreza e bababá. E o Diego, em vez de receber essa dádiva da garota popular do colégio,
ele ignorou. Ele resolveu se justificar e falar que era assim mesmo, entendeu? E, gente, quando a garota do colégio popular te dá uma dica, você aceita. A menos que ela fale que o garoto popular do colégio quer te encontrar às 15 horas na frente da informática. Isso é mentira, é uma emboscada, não vai. E vamos para a casa do líder. Assim que sentou no trono, Diogo deixou toda a soberba aparecer e entreteve seus súditos falando mal do Vinícius, chamando ele de controlador e manipulador. E eu acho muito lindo que, como a gente sempre percebe no outro primeiro, as nossas piores características próprias. Projeção que chama, né? Enfim, ele foi bem comentado na internet, bem comentado negativamente, depois que ele apareceu no episódio imitando os trejeitos do Vini, meio desmunhecando, assim, com um leve sabor de homofobia. Será? Bom, a internet que falou. E depois desse showzinho, o Diogo convence suas marionetes que o melhor a ser feito é votar no Vinícius, mostrando que, apesar do desejo dele de ficar com a Aline, o interesse no jogo era muito maior. O que não dá pra criticar, porque afinal estamos no BBB e não no de férias com o ex. Bom, chegou sexta-feira, nada acontece, feijoada, dia paradão. Até que antes da festa, o Tadeu pede pro Diogo pra Vilma colocarem 3 duplas na mira deles. Então entrou na mira Camila e Tamires. Aí eles disseram que estava procurando motivos pra dar um alvo, mas assim, foi só por causa do nosso estremecimento. Alguma palavra dessas que ele usa que eu me dá gatilho. Vitória e Matheus dizendo que é chumbo trocado, porque já tinham pensado em votar neles, ou votado neles, ou coisa assim. E Aline e Vinícius por conta de tudo que estou vivendo. Ele foi bem vago. Eu achei que se eu fosse o Tadeu, eu ia falar assim, vivendo o quê, meu amor? Mas ele deixou passar. E depois, inclusive, o Diogo falou pro Ed, você viu que eu fui bem vago? E o Ed falou, yes, foi bem vago. É isso, é uma estratégia boa, né? E o Diogo é um dos maiores jogadores que eu já vi nos últimos tempos. Ele fez uma estratégia, inclusive, muito boa, que foi a de ir sozinho. Já que a mãe dele nada é a mesma coisa. Que a dona Vilma não fala uma palavra, né? O Tadeu até tenta extrair alguma coisa, mas daquela mulher não é um túmulo. Se tiver um segredo pra contar, pode contar pra dona Vilma, que com certeza vai ficar bem guardado. Rolou mais uma festa sertaneja com 3 cantores sertanejos, mas não foi sertanejo o suficiente para os sertanejos de 1 ao quadrado. Quando começou a tocar funk, eles começaram a xingar, falando que funk era nada a ver, falaram palavrão, disseram que o que move o Brasil é o agro, que o funk não serve pra nada, chamaram essa Bom, isso aí rolou um estresse, né? Do lado de fora da casa, muita gente se opôs a esse posicionamento. Inclusive, Tati Barraque comentou, essa muda vidas, essa é minha vida. O que é um discurso de muitos trabalhadores de OnlyFans que trabalham na seção Se você não sabe o que é, pode dar um Google. Eu quero dar parabéns, tá? Não vou ficar só aqui reclamando, quero dar parabéns pra equipe de cenografia que tá fazendo um excelente trabalho com as festas da casa. Eu tenho achado as festas muito maneiras e tô achando elas diferentes uma da outra. Tá modificando o espaço, dá uma ajudada em não enlouquecer. Parece que tá cada semana indo pra um lugar, acho legal. E aí na festa, o Diogo chamou a Aline pra conversar, usando a palavra favorita dele, né? Que ele foi atravessado pelo Vinícius, porque ele se sentiu acusado de estar embebedando a Aline para se aproveitar dela. Nossa, pesado, né? Bom, a Aline falou que ele precisa tomar cuidado com o que ele tá escolhendo na casa, porque o Vinícius, a princípio, nem era contra ele, né? Que o Diogo não é um alvo do Vinícius. Só que o que a Aline não entendeu é que o Diogo não tá tentando tirar da casa inimizades. O Diogo está mirando pessoas carismáticas, tá? Ele se rodeou de súditos meio bocós, meio, às vezes, ingênuos, como os gêmeos, ou com falta de carisma, como os padrão lá, entendeu? E ele se sobressai no meio daquela galera. E ele tá arrumando inimizade com todo mundo que tem uma personalidade forte, que é mais interessante. Esse homem não é ingênuo. Qualquer problema que ele puder arrumar com quem é carismático e problematizar as pessoas, ele vai problematizar. Escuta o que eu tô te falando. E a Aline foi bater pro Vinícius, que era por conta do negócio da bebida, que eles tinham brigado. E aí o Vinícius falou que já sabia, é claro, né? Mas ele sabia que era, até porque ele não tinha feito mais nada, além de tentar evitar que o casal mais sensual da casa se pegasse. Sim, são sensuais, porque eu posso reclamar do Diogo, mas um homem tem um molho, né? Assim como a Aline. Bom, quem é gostoso, mas é um bunda mole, é o Mike. E agora ele começou a falar que... Agora ele que ficou arrastando um bonde eterno pra Giovanna, agora não sabe se ele quer também ficar com a Renata.
E aí a Vitória ficou olhando aquilo ali, que ele falando pra ela, como quem diz: nossa, que problema, hein, Mike? Caramba, que chato pra você, duas lindas e simpáticas. A gente já viu esse roteiro antes, né? Quando o cara fica enrolando muito entre duas pessoas, ele acaba pegando nenhuma. A menos que você seja o jogo alemão, um dos maiores jogadores que o BBB já viu. Segundo minha amiga Renata Said, porque eu, nessa época, não via BBB, eu ainda lia livros. Fim de festa, ainda tá nos finalmente ali. E Diogo e Aline estão se dançando. Dona Delma assiste aquilo, vai bem fofoqueira avisar a dupla da Aline que tá rolando uma aproximação ali suspeita e só estavam os dois praticamente no final da festa. Vinícius já tinha tomado banho, coloca uma cirola e vai lá ficar de zagueirão, evitando que a amiga faça uma cagada. E a presença dele ali, ser shortinho de malha, com certeza impediu que alguma coisa acontecesse, não porque intimidou, mas porque a cena era muito broxante mesmo. Chegamos ao sábado. Diego e o Dani ganharam a prova do anjo e colocaram o Mike e Gabriel no monstro. E eles ficaram putos dentro das calças. E ficaram putos dentro das calças porque era o Diego colocando eles no monstro. Mas jogaram a culpa da raiva no fato de que saíram do VIP, agora iam pra xepa e agora todo mundo da casa ia se ferrar porque ia ter menos comida na xepa pra todo mundo. Aí criaram um caos, fizeram eles pedirem desculpas. E olha, sinceramente, sempre acontece de tirar do VIP e botar na xepa. Nunca foi o caos, tá? Esses dois aí, todo mundo tomou as dores, sabe por quê? Porque é padrão. Padrão é que nem bebê. Quando chora, você bota o dedo pra fora pra ver se eles mamam e calam a boca. Daí, Big Fone tocou, o Mike e Gabriel atenderam, né? Quem atendeu foi o Mike, na verdade. Eles ficaram imunes, indicaram Diego e Dani ao paredão. E depois o Tadeu entrou na casa e avisou que o Big Fone foi anulado. Porque, como o Mike tava vestido de bambam com a Maria Eugênia e ele soltou a Maria Eugênia para atender ao Big Fone, não valeu e ainda tomou uma punição de 500 estalecas. Curiosamente, agora que a Daniela Hipólito e o Diego Hipólito viraram anjos e tinham o poder de imunizar uma dupla, não é que todo mundo quis conversar com eles? Nesse momento, chamaram eles para conversar na academia. Foi a Vitória Estrada com a Graciane, com as irmãs Nickelodeon, conversar com eles sobre estratégia. Falando, não, porque a gente precisa proteger vocês. E jogaram como se fosse uma coisa para a proteção deles, votar na Eva e na Renata. Enfim, conseguiram manipular os dois ali, que amaram muito aquela migalha de atenção, assim como você ama a migalha de atenção que aquele boy lixo te dá, aquele que te deu um chá e depois agora só te liga de madrugada e faz você bater gilete no box. Essa migalha aí que eu tô falando. Enfim, eles foram convencidos a votar nas bailarinas Renata e Eva. Tivemos o almoço do anjo, em que o Diego começou a encasquetar muito, que o vídeo da mãe que a mãe mandou tava muito séria. Enquanto isso, Graça tava caindo de boca no brócolis, com a certeza de quem vai peidar mais, mas vai peidar feliz. Também tava no almoço o Guilherme e a Dona Delma. Domingo à tarde, Diego começou a se articular, conversando com todo mundo que estava na mira, tentando limpar sua barra, justificar um possível voto. Eu me senti muito assistindo RuPaul's Drag Race quando uma drag tinha que se humilhar pra outra pra pedir pra ficar. Ele foi meio tipo, ai, será que a gente consegue se resolver? Não sei, será que eu vou votar em você? Isso tudo pra nada, porque duas das duplas que ele tinha indicado pra mim, eles foram imunizadas. Porque a Tamires e a Camila acabaram atendendo o Big Fone, foram imunizadas e já indicaram pro paredão a dupla do Ed e da Raíssa. Enfim, aí agora ele só podia votar na Vitória no Matheus e ele fez isso com lágrimas nos olhos. Ai, que homem bom. Foram pra prova bate-volta Dani e Diego, que foram votados pela casa, que tiveram a mesma quantidade de votos de Eva e Renata, e no desempate do líder foram eles. Então foi pra prova Dani e Diego, Ed e Raíssa, e Guilherme e Delma, que foram puxados pra prova pelo Ed e pela Raíssa. Quem ganhou foi... Quem voltou na prova bate-volta foi Guilherme e Dona Delma. Paredão formado, Ed, Raíssa, Vitória e Matheus, Dani e Diego, que muita gente na casa tava jurando que, tipo assim, o Diogo não tava querendo que o Diego fosse para o paredão junto com a ideia dele inicial, que era o Vinícius.
porque ele achou que se fosse Diego e Vinícius no paredão, quem ia sair era Diego e Dani, não sabendo da força de nossa Carol com queixo. Chegamos em segunda-feira, dia de Sincerão. Participantes do Sincerão foram Diogo e Vilma, Ed Raíza, Vitória e Matheus, Dani, Diego Hipólito e Camila e Tamires. Tinha que escolher uma parte da dupla pra você salvar e uma parte pra jogar no lixo e botar uma plaquinha com alguma coisa dizendo que era aquela pessoa, algum adjetivo. O Ed chamou o Diego de parte de lixo da dupla e ficou mais uma vez com um argumento horroroso que não dá pra entender direito, porque ele ficava introduzindo durante 30 segundos, perdendo o tempo de falar o que ele queria dizer. Mas chamou de incoerente porque ele riu de quando o Ed e a Raíssa foram escolhidos pra ficar fora de uma prova. Assim, eu ia rir também, mas assim, espontaneamente, sem querer, porque é hilário que os dois não conseguiram fazer nada e que toda hora alguém impedia eles de participar de alguma prova. O Diego disse que discordava de ter sido chamado de VTZero, dizendo palavras lindas de autoajuda, mesmo que esteja nublado, o sol ainda está brilhando acima das nuvens. Olha que bonito, vou tatuar essa frase. Vitória e Matheus chamaram o Diogo de lixo da dupla, chamaram de sonso, dizendo que não tinha intimidade com ele, que achou que não seria a primeira opção dele. No final foram, e ele respondeu dizendo que ele não prometeu nada. E mais uma vez falou de atravessamentos. Diego colocou o Ed no lixo, chamou de vitimista, acusando o palhaço de ignorar que é um jogo. Então tá todo mundo atacando todo mundo. Não tem como eles serem se sentindo atacados, tá todo mundo se atacando o tempo todo. E o Ed, mais uma vez, tentou se defender com a péssima oratória, mas continuou se vitimizando, falando que sim, tá sendo perseguido, que sim, é mais cômodo votar neles. E no caso, é mais fácil você votar em quem já tá sendo votado mesmo. É uma estratégia básica de jogo, né? Tamires e Camila, irmãs de Nickelodeon, chamaram Diogo de desleal e jogaram no lixo, alegando que não concordam com a justificativa que ele tinha dado antes pra possivelmente colocá-los no paredão. Elas também enrolaram muito pra explicar. E Diogo, atravessado, se justificou da mesma forma de sempre. O Diogo colocou a Camila no lixo, dizendo que ele atravessou a sua mãe, que chamou de hipócrita, que eles dois foram muito arrogantes. A Camila se defendeu, dizendo que ele falou que estava sendo um jogo hipócrita, não que ele estava sendo hipócrita, que eu também acho uma justificativa meio qualquer coisa, né? E aí que ela não estava xingando ela, estava xingando ao vento, pedindo desculpas. E eu, como mulher explosiva, eu vou defender a Camila assim, porque ele tá parado, vindo gente tonta, tirar uma da tua cara, me deixa puta dentro das calças. Talvez ele tivesse feito a mesma coisa. Renata e Eva foram escolhidas pelo Brasil para participar do Sincerão como dupla extra, mostrando que, mais uma vez, brasileiro não sabe votar. Porque assim, a Aline Vinícius seria muito melhor, o Gênio seria muito melhor, o Mike Gabriel seria muito melhor, o Dami seria muito melhor do que colocar a Renata e a Eva para um confronto, porque os dois odeiam isso. Bom, colocaram a Vitória no lixo e disseram que não estão gostando de algumas brincadeiras. Na minha opinião, isso é porque a Renata está disputando com a Vitória o papel de mulher bicha alfa dentro da casa, não suporta ver os maus tratos da Vitória para com o Matheus e gostaria de ter Matheus como sua própria bicha pet. Aí, depois do Sincerão, a crise de riso do jogo foi o assunto da casa. O assunto rendeu tanto que até o Guilherme, a Suíça da casa, que não se envolvia em nada, foi chamar o Ed de vitimista, protagonizando uma cena de sunga, tomando banho saboado, chamando ele de vitimista. Terça-feira é dia de eliminação, programa enrolado, né? Com um monte de VT, com Cat BBB, um monte de coisa. Enfim, eliminação. O Ed e Raíssa saíram com 50%, mas o Vitória e Matheus tiveram 44%. O que faz com que a dupla de ginastas tenha cravado uma aterrissagem de menos de 6 pontos percentuais de votos. Ou seja, se pra dentro da casa o Diego é o problema da dupla, aqui fora ele tá carregando a dupla nas costas. Chegamos em quarta-feira. Aí que começa a complicar o jogo e eu tô chorando sangue que eu atrasei o plantão e eu vou ter que explicar a quarta e quinta pra vocês. Vamos lá, Renata e Eva ganharam um almoço com mais duas duplas porque elas atenderam o Big Fone. Aí elas escolheram Dona Delma e Guilherme e Gabriel e Mike. O que elas não sabiam é que o almoço estava sendo inteiramente transmitido para a sala da casa. Então todo mundo viu tudo que eles conversaram. Rolaram alguns comentários já espontâneos em relação às irmãs Nickelodeon. Aí depois começaram as dinâmicas que forçaram eles a conversar de jogo. Primeiro eles tiveram que escolher duas pessoas para trocar de quarto. Eles escolheram a Dani
e o Matheus pra trocar de quarto. Nessa hora, elas deram com a língua nos dentes e comentaram que quem contou pra elas que se articularam como casa pra votar na dupla Eva e Renata foi o Diego e a Dani. E aí o pessoal do sofá ficou revoltado já. Porque falou, como assim? Vocês bateram pra elas, né? Porque elas comentaram, porque aí a Dani lá no quarto delas pode bater tudo pra gente e contar como se fosse uma espiã. Coitada da Dani, que nem tem grupo, já virou espiã. Os almoçantes tiveram que escolher também uma pessoa pra não ver o show. E prontamente Mike e Gabriel já falaram, Diego, uau, que surpresa. Depois era o palhaço que era perseguido. Mas a Eva e a Renata são amigas do Diego, então elas falaram não. Aí Dona Delma sugeriu ser a Grace, falando que a Grace sempre vai embora da festa mais cedo. E todo mundo falou assim, elas nem bebem. E aí a festa então nem vai importar pra ela. A Graciane ficou tipo choquita nessa hora. Bom, precisavam escolher mais 2 duplas diferentes pra serem amarradas uma na outra. E aí começaram a botar a Camila. Falaram que a Camila, a Giovana e a Tamires, elas escondem comida e tal. Elas sempre que a Giovana tá sempre preocupada com a proteína dela e coisa e tal. E aí não colocaram a Camila amarrada porque falaram assim, não, ela que cozinha pra gente. A Camila, o mundo dela caiu quando elas falaram isso. Se fosse eu até podia fazer a comida delas, mas eu ia deixar um arrozinho separadinho que tava 3 dias fora da geladeira pra elas comerem essa delícia. Gente, saudades de uma intoxicação alimentar tão lindas. Escolheram pra ficar amarrados a dupla Diego e Tamires, que queriam separar as irmãs Nickelodeon e conseguiram com sucesso. No almoço, Eva e Renata também deveriam escolher com as outras 2 duplas uma dupla pra ganhar a imunidade. Escolheram as bailarinas por terem tanto atendido o Big Fone e por terem noção de que elas já eram um alvo da casa, né? Elas quase foram pro paredão. E a escolha não poderia ter vindo no melhor momento, porque quando elas saíram do almoço, foi só barraco. A Camila tava muito chateada por terem falado que elas escondem comida, o negócio de só servir pra cozinhar pra elas. E a Giovana já meteu o dedo na cara, chamou elas de falsa, falou que, vocês falam que não tem grupo, mas estavam se articulando, piriri, pororó, pão duro. O Diogo teve que explicar pras bailarinas como a fala delas pode ser interpretada como e colocando a mulher preta no lugar de servidão, fazendo o Brasil assistir mais uma cena de letramento racial de pessoas brancas, onde uma pessoa preta precisa explicar com a paciência de Jó algo que devia ser óbvio. E aí elas foram pra perguntar como a Camila estava se sentindo com aquilo que elas tinham visto elas falando sobre ela. Disseram que não era bem o que elas queriam dizer, repetindo exatamente o que elas disseram, acrescentando que era pra Camila ficar mais à vontade, já que ela tinha que cumprir várias demandas. O que, no fim das contas, só fortalece os discursos que a Camila tá ali pra servir. Chegou o momento do castigo do monstro, show do Rodriguinho. Pra mim a Graciane tinha se dado bem não poder assistir esse show, mas não foi isso que ela sentiu. Inclusive tivemos mais momentos da diva chorando lágrimas de proteína. Mas fica aí a dúvida, ela tava chorando porque ela não podia ver o show? Ou ela tava chorando porque finalmente ela teve um momento a sós dentro da casa, mas foi separada pela produção do seu vibrador? A Eva e a Renata não aguentaram a pressão de ficar na festa depois do show, sabendo que a casa tava toda com elas, foram lá pra dentro chorar. E lá foi o Vinícius acolhendo como um anjo. Esse homem vai ser canonizado até o final do programa. Deu problema na câmera, mudamos de câmera. Aceita, é assim, não gostou? Apoia o projeto no Apoia-se, tá? Que aí melhora as coisas pra gente. Diogo e Aline se beijaram, né? E daí a minha previsão é que a partir desse momento a Aline teria assinado o seu atestado de fim de jogo e agora acessório de jogador, que é o Diogo. Enquanto isso, o Mike dança com a Giovana, aí dança com a Renata, não sabe o que vai fazer da vida. Fica vendo se alguém tá olhando ele dançando. Maneiro, Mike. E Diego e Tamires causaram na festa, amarrados, e protagonizaram um papo super fofo sobre padrão de beleza e estereótipos, enquanto completamente bêbados na mesa da cozinha. E é assim que a gente sabe que surge uma amizade entre uma gay e uma mona, né? O famoso AA. Acolhimento e álcool. Quinta-feira! Chegando ao final. Quinta-feira, Eva e Renata continuaram se lamentando porque receberam vômito, ficaram mal, choraram. Quem foi consolar? Graciane. Graciane foi consolar, falando que a vida tinha dessas. E vai saber por que a casa tava brava com elas, mas que ia passar, vai passar. E logo depois mostraram o VT da Graciane, sendo ela que botou vômito pra elas. Achei um belo movimento.
avaliaram a liderança do Diego e Vilma como apimentada. Será que estavam falando da liderança ou falaram dele beijando a Aline? Porque realmente isso foi sexy. E os dois já estão real oficial de casal na casa, no dia seguinte se beijando e tal. Prevejo o cobertor, tá? Vem aí. Tomara que a câmera filme bem. A Graciane expressou ter ficado muito triste por ter ficado fora da festa. E ela disse que ficou triste, que ela chorou porque foi pelo argumento que usaram pra deixar ela fora da festa, que é porque ela não bebe. Sendo que ela falou que ela tá ali na casa pra dizer que não é porque você não bebe, que você não curte, que as pessoas que não bebem curtem sim. E eu concordo com ela. Inclusive, estou deixando aqui registrado que nesse carnaval eu não vou beber, só vou usar droga. E aí Tadeu anunciou a dinâmica dessa semana, tá? 2 duplas vão pro paredão final. Mas pra gente de casa votar, a gente vai votar individualmente. A pessoa que for a mais votada vai sair da casa. A dupla dessa pessoa não sai da casa. Ela vai para um quarto secreto e depois volta para casa imunizada por uma semana. Então, isso eu acho que vai ser bom. E até o fechamento desse roteiro, ainda não tinha sido definida a dupla líder da semana. Estavam numa prova de resistência que já ultrapassou as 16 horas. E agora o jogo tá andando. Eu nunca tive que prestar tanta atenção no que está acontecendo quanto agora que eu tô contando tudo pra vocês. E eu acho que eu vou me inscrever no ano que vem, tá? Pra fazer valer esse workshop que eu tô fazendo aqui de estratégia. E você já tem seus favoritos? Comenta aqui com a gente o que você tá achando. Fala pra mim e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e compartilhar com quem você acha que precisa saber o que tá acontecendo no BBB 25 até agora. E se você puder, torne-se uma apoiadora, porque falta só mais uma pessoa pra apoiar o Apoia-se e eu começar a produzir conteúdo exclusivo pros apoiadores, arruinando assim qualquer tipo de tempo livre que eu tinha até aqui, tá? E é isso, um beijo, a gente se vê segunda no Mulher Bicha. Tchau!